Olá, meus queridos, amados alunos do Teologia para o Povo, alunos do Teologia e Sociedade e alunos da CAF. Boa noite para vocês. É o pastor José de Almeida. Espero que vocês estejam numa noite abençoada. Estamos aqui voltando o ano letivo, né? Para darmos prosseguimento aos estudos, né? Aqui na comunidade CAF, no Teologia para o Povo. Você que está aqui comigo hoje nesta aula, nós vamos ter mais um grande momento de aprendizado. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Peço só que vocês possam me ajudar aí no retorno, né? Vocês estão ouvindo direitinho, se o áudio está chegando bem, se está tudo correndo bem aí, por favor, me dê esse feedback, essa ajuda aí dizendo que está tudo bem, ok? Ontem tivemos também uma aula, né? Às 20 horas, onde estamos tendo uma série dos 10 mandamentos, onde estive falando do quarto mandamento, que é tempo exclusivo ao Senhor, né? O mandamento do sábado, ele nada mais e nada menos é do que o Senhor Deus pedindo tempo exclusivo a Ele. Nós precisamos dar tempo exclusivo ao nosso Deus. Então, se você puder aí me dar um retorno dizendo que o áudio está chegando, eu vou te agradecer, ok? Apesar de que eu também posso aqui ter um retorno aqui, só um momento, por favor. Pronto. Então sejam bem-vindos aí para este ano, que Deus possa te abençoar, te dar um ano de bênção, te dar um ano de vitória, te dar um ano abençoador. Eu tenho certeza que não vai faltar desafios nesse ano para a gente, né? Já começamos o ano cheio de desafios e muitos desafios. Mas uma coisa é certeza que o Senhor Deus estará conosco e a palavra de Deus já nos diz que somos mais do que vitoriosos, né? Somos mais do que vencedores. Então, graças a Deus, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar sobre a palavra de Deus, Theopneustos. A palavra de Deus é Theopneustos. Tem um retorno aqui já do Michi Otuzzi. Michi Otuzzi, rapaz, esses irmãos que participam conosco, eles são todos estrangeiros, né? O Michi Otuzzi deve ser um estrangeiro também, né? Ou você é um africano ou você é mestiço japonês, Michi. Então você já me diz aí se você está no Brasil, se você está fora do Brasil, se você é descendente aí de japonês ou africano, né? E pelo que eu me lembro, eu estou te recebendo aqui pela primeira vez, Michi Otuzzi. Deus possa abençoar, muito obrigado. Japonesa, tá vendo só? Legal, muito bom. E em São Paulo, né? São Paulo tem muitos, eu tenho muitos amigos aí, nipo brasileiro, né? Então, São Paulo é o lugar, né, que tem a maior comunidade japonesa no Brasil e de descendentes, né? Deus abençoe, Mitch, muito obrigado. Babilari também está aqui nesta noite. Esteve ontem na aula, né? Às vezes eu fico com a cabeça baixa, pessoal, porque eu estou vendo o retorno de vocês, tá? E eu estou aqui dando essas introduções aqui até que entre o nosso povo aí, né? Nós tínhamos o costume de fazer estas aulas lá no perfil número 1, né, que é do pastor Anderson Silva, né? Então toda a aula era feita pelo perfil Anderson Silva. E a gente começou então a fazer essas aulas e vai fazer essas aulas nesse perfil aqui do Teologia para o Povo e do perfil Antifrágeis, né? Então aqueles que estavam acostumados
serem avisados, né? Que já tem o sininho lá no canal do Pastor Anderson. Quando você aperta lá a notificação, o próprio canal do YouTube já te avisa, né, que está tendo live. Então lá, com certeza, o povo estava mais acostumado a entrar, o povo já era avisado. Aqueles que não são avisados no Telegram eram avisados pelas notificações lá. E agora a gente está fazendo nesse canal novo, onde não era o costume, né, das aulas, das lives. Então, infelizmente, a gente vai ter que acostumar os nossos irmãos para que eles possam entrar aqui através desse canal agora. Mas graças a Deus que vocês já estão aí, né? A Babilária, a Mitie, e eu sei que tem mais gente aqui porque o aplicativo ele me mostra. Tem umas pessoas aí ocultas, quietinhas, caladinhas, só nos vendo. Bom, pessoal, a palavra de Deus é teopneustos, né? Deixa eu só colocar o meu rascunho aqui da aula aqui na tela. Só um momento, por favor, e nós já vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Só um momento aqui. Um momentinho, por favor. Pronto. Ficou aqui na tela. Teopneustos. Antes de começar, deixa eu explicar a palavra para vocês, teopneustos, que é o tema aí da live que vocês devem ter visto. Essa palavra teopneustos, palavra grega, e é uma palavra que o apóstolo Paulo usa em Timóteo, e nós vamos ver ela já já. Essa palavra, ela é carregada de um sentido muito forte e extraordinário para mim. Theo, no grego, significa Deus. Pneustos é sopro, né? Sopro. Theo, pneus. Sopro de Deus. E por que essa palavra é especial? Porque nós vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito deste sopro de Deus e o que este sopro de Deus gera nas pessoas que a recebem. E em que contexto nós vamos ver também que Paulo usa falar que a palavra de Deus é teopneus, né? Então, se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e também o versículo 17, mas mais precisamente o versículo 16, então, 2 Timóteo, capítulo 3, 16, você vai ver que o apóstolo Paulo escreve assim, ó, para Timóteo: toda escritura é dada por inspiração de Deus e é proveitosa para ensinar, ou seja, para o ensino, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Bom, aonde é que a palavra grega theopneustos aparece nesse texto original? É quando você lê a palavra de Deus é inspirada. Toda escritura é dada por inspiração de Deus. Essa palavra inspiração de Deus seria o theopneustos. Mas como é que você poderia me perguntar assim? Como é que theopneustos é sopro de Deus, mas aqui está inspiração de Deus? Bom, isso aqui é legal eu falar para vocês, porque há uma divergência nos estudiosos aí, né? Não é à toa que aqui está no nosso português, nessa tradução que eu li para vocês, provavelmente na tua também Bíblia você pode ver, tá inspiração de Deus. Inclusive, esse texto é o texto base, né, para a doutrina da inspiração da palavra, né, da autoridade da palavra, que ela é dada por Deus, gerada por Deus e não invenção dos homens. Só que há um grupo de teólogo que vai dizer, e eu sou desse grupo inclusive, que entende que a melhor tradução seria toda a palavra de Deus, toda a escritura é
soprada por Deus, né? Porque pneustos, ele está mais ligado a sopro, e é um sopro de vida, né? Porque quando a gente fala de pneuma, a gente já está falando praticamente do sopro de vida, né? Da vida que há no homem, o pneuma. Então a palavra de Deus é telpneustos. Pneustos aí, no meu entendimento, no entendimento de muito teólogo, seria melhor traduzido por soprada por Deus. A palavra de Deus, toda a escritura é soprada por Deus. E esta palavra é sopro de vida. E eu vou fazer uma análise com vocês aqui, desde o Velho Testamento, para a gente entender por que então cabe melhor o conceito de soprada por Deus do que propriamente inspirada por Deus. Não que inspiração vai trazer muito prejuízo, mas eu acho que não diz exatamente a ideia do que a gente vai ver nas Escrituras. Antes de mais nada, eu preciso também fazer o seguinte com vocês. Fazer uma análise do porquê Paulo está falando para Timóteo que toda escritura é dada por inspiração, ou no nosso caso, eu estou defendendo que toda escritura é dada por sopro de Deus. O que está acontecendo com Timóteo? Qual é o contexto que Paulo está falando com Timóteo? Por que Paulo está trazendo essa palavra para Timóteo? Que inclusive, provavelmente, a palavra telpneustos só é usada uma vez na Bíblia e é usada aqui. Então você não vê a palavra telpneustos sendo usada em outro livro da Bíblia, você vê aqui. Apesar de que a gente vai ver uma atuação deste sopro em alguns momentos bíblicos, tá? Bom, primeiro ponto. Se você vê 1 Timóteo e 2 Timóteo, aliás, isso já nos causa interesse de imaginar por que Paulo está escrevendo 2 cartas para Timóteo. Alguns alunos aqui que acompanham estas aulas há algum tempo já viram em algum momento eu falando disso, né? Por que Paulo escreve 2 cartas para Timóteo? Primeiro ponto que a gente tem que fazer de análise, pessoal, é lembrar que Paulo está escrevendo a priori para Timóteo, para a pessoa Timóteo. No momento, a priori, Paulo não está escrevendo para a igreja. O pensamento dele não é para a igreja. O pensamento de Paulo é uma carta para Timóteo, para a pessoa de Timóteo. Então, logo, por causa disso, a gente tinha que pensar assim, o que é de tão importante, o que é que está acontecendo, que Paulo está escrevendo 2 cartas para Timóteo. Lembre-se, a priori, Paulo está escrevendo 2 cartas para Timóteo, ok? Não é nem para a igreja. Bom, o que está acontecendo? O que é de tão especial? Timóteo era como um filho para Paulo. Timóteo era uma pessoa especial. Timóteo era um jovem pastor e Paulo tinha que dar uma atenção maior para ele, porque Paulo considerava ele como um filho. É mais fundo do que isso, e a gente vai poder observar nos próprios textos bíblicos, né? Nos próprios escritos que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Bom, uma delas, eu tenho que te contar um contexto histórico para você entender. Bom, o que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo está escrevendo essas cartas para Timóteo? Principalmente a segunda carta, que é onde está este versículo. Pessoal, da primeira carta a Timóteo até a segunda carta, nós temos um intervalo, um interlúdio de 3 anos. Então, quando Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, havia uma situação. Quando Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, já temos uma outra situação. E o que aconteceu no período, no intervalo, no interlúdio de 3 anos? Bom, aconteceu a maior perseguição de todos os tempos que a igreja sofreu. A igreja, ela nunca deixou de ser perseguida, é claro. A igreja era perseguida pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus,
A perseguição era mais no contexto religioso e era no contexto ali dos judeus de Jerusalém, que perseguia ali a igreja. Então estava num contexto muito mais religioso a perseguição. Mas aqui na carta de 2 Timóteo, a perseguição, além de ser desses grupos que sempre perseguiram os cristãos, sempre perseguiram Pedro, Paulo, Tiago, João, etc., agora essa perseguição vai ser do Império Romano. Ou seja, o Império Mundial, o Império Romano, vai estar perseguindo a igreja na maior perseguição de todos os tempos que o Império Romano levou contra a igreja. Então, o que acontece? Houve um certo imperador chamado Nero, e esse Nero, esse homem doido, louco, e eu posso dizer que ele era bem um doido varrido, e louco pelo poder, estabanado no poder, ele teve uma ideia de construir uma cidade na cidade antiga de Roma chamada Neirópolis. Qual é o problema disso? Além da vaidade dele de querer construir uma cidade para ele com o nome Neirópolis, e isso, pessoal, era comum naquele tempo, né? Os caras quererem, quanto mais grandes os caras eram, mais eles queriam se aparecer e demonstrar grandeza, né? Por exemplo, quando você vê Alexandria, é porque esta é a cidade de Alexandre. Quando você vê Filipenses, era uma cidade de Filipe. Então você entende que esses homens, principalmente os imperadores, eles queriam de alguma forma demonstrar a sua grandeza por meio das construções, por meio de templos suntuosos, de bustos, de construções extraordinárias. E muitos deles queriam construir cidades com o seu nome. E Nero não queria ficar para trás, né? Nero queria construir uma cidade chamada Neirópolis. Só que o problema é que ele queria construir a cidade dele em Roma, e na parte antiga de Roma, cidade milenar. Cidade onde há uma história extraordinária, mas ele tipo queria meter um martelo, uma marreta na cidade antiga de Roma e construir ali a sua cidade chamada Neirópolis. Bom, isso não passou bem diante do parlamento, diante dos governadores, do Senado, que ali dirigiam Roma com o imperador, né? Não pareceu bem, até mesmo porque praticamente todos ali, todo o parlamento que fazia parte ali do parlamento ali romano, morava na cidade antiga de Roma. Então a ideia de Nero querer meter a marreta na cidade histórica antiga de Roma, aonde a grande maioria do parlamento mora, não foi aceito, não foi uma coisa que eles gostaram dessa ideia. E então eles rejeitaram essa ideia de Nero, e esse Nero, que já era louco, ficou louco varrido de vez. Ele ficou possuído de ódio, desta rejeição a respeito de não ser permitido ele fazer a sua cidade Neirópolis. Imagina, né? Um homem louco pelo poder, louco como era, seu imperador, impedido de fazer o que ele quer, ainda mais construir a sua cidade, ele ficou louco. Então o parlamento impediu ele. Mas o que Nero fez? Nero fez aquela famosa trama de botar fogo em Roma. Então aquela história que você já deve ter ouvido de botar fogo em Roma foi Nero. Nero, então, ele articulou a sua gangue para botar fogo em Roma, e Nero incendiou Roma. O que acontece nisto? O parlamento, eles não eram também bobos, né? Eles sabiam que foi Nero que fez isso. Eles conseguiram identificar, eles conseguiram averiguar que foi Nero que fez tal coisa. E Nero, então, ele foi preso para um julgamento, né?
Então ele ia ter que dar suas explicações. Imagina o imperador dar as explicações. Imagina Nero tendo que dar explicações. Bom, a raposa Nero, ele persuadiu esse parlamento, esses homens, contra os cristãos. Por quê? Porque Nero conseguiu dar uma volta. Nero conseguiu persuadi-los que foram os cristãos que botaram fogo em Roma. Quais foram as estratégicas acusações de Nero contra os cristãos? Primeiro, diante do parlamento destes homens, ele falou assim: olha, vocês estão me acusando, como vocês podem me acusar? Vocês não sabem quem fez este ato. Vocês não têm ideia quem botou fogo em Roma e estão me acusando. Foram os cristãos. E quais foram as bases dele acusar os cristãos de botar fogo em Roma? Primeira, vocês nunca ouviram falar de uma pregação, não? Deles, de um anúncio que eles têm? Qual é a pregação? Qual que é o anúncio? O anúncio deles, a palavra deles, é que viria uma destruição. Que viria uma destruição, inclusive por meio de fogo. Que as coisas iam ser destruídas por meio de fogo. E seria um juízo do Deus dele contra o reino, o Deus deles, né? Contra o reino deste mundo. É claro que foram eles que botaram fogo, porque eles já falavam nas suas pregações, nos seus anúncios, que haveria uma grande destruição. Essa destruição seria por fogo. Ô, irmãos, a igreja, ela anunciava o juízo final, os acontecimentos apocalípticos de João, que nos últimos dias o Senhor destruirá todas as coisas por meio do fogo, e que haveria um grande juízo por meio de fogo. Mas ele persuadiu o parlamento contra os cristãos, dizendo, eles já avisavam há muito tempo através das pregações deles, que haveria um dia de uma grande destruição de fogo. Tá aí, eles botaram fogo em Roma. Segunda acusação dele. Vocês nunca ouviram falar que eles têm uma tal de festinha, eles têm uma festa chamada Festa do Amor? Irmãos, tradicionalmente, historicamente, é comprovado que a igreja tinha a festa ágape. A ágape é amor, então a festa do amor. Mas o que era a festa ágape? E isso é documentado que a igreja tinha, essa festa. Mas era aquela festa que os irmãos se reuniam para dividir o pão, para comer junto, para a comunhão, para a adoração a Deus. Eles gostavam de se reunir, fazer isto junto. Inclusive, isso está bem, dito. Opa, eu acho que travou aqui. Só um momentinho que eu vou destravar aqui, meus queridos. Só um momentinho que deu uma travada aqui. Eu acho que vocês estão me ouvindo. Se vocês puderem me ouvir, só me dizem aí, porque eu acho que a câmera travou. E eu vou destravar ela aqui, tá bom? Só um momento, por favor. Só me confirme aí, por favor, dizendo, a câmera travou, pastor. Só um momentinho que eu vou destravar a câmera, ok? Só um momentinho. Eu acho que vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, vocês me confirmem. Eu vou destravar a câmera, tá? Aconteceu algum probleminha aqui que travou a câmera. Só um momento. E... Bom, tá ouvindo, né? Graças a Deus. Eu destravei a câmera aqui então, ok? Vocês estão me ouvindo? O som tá bom e eu destravei a câmera. Ok, voltou. Beleza. Então vamos lá. O Arthur está aí, o Jailton Pereira está aqui, Cristiane Ferreira está aqui, a Estelina Rosângela está aqui. Muito bom. A câmera travou. De novo travou. O que está acontecendo aqui? Só um momentinho que eu vou destravar a câmera, tá, pessoal?
Ela travou aqui novamente. Bom, meu Deus. A câmera está travando. Justo hoje vai fazer isso, minha câmera. Só um momentinho, por favor. Bom, alguma coisa está acontecendo aqui, minha gente, que a câmera está travando. Deixa eu tentar mudar ela aqui. Não sei o que está acontecendo. Só me garantem aí que vocês estão me ouvindo, tá bom? Se eu digo, pastor, eu estou te ouvindo. Vou tentar destravar a câmera aqui, só um momento. Que coisa. Só um momento, se vocês estão me ouvindo, só um momento. Bom, aqui voltou. Deus os ajude para não travar esta câmera. Pessoal, bom, deixa eu voltar aqui. Se travar, eu vou destravar e a gente vai continuar com a graça de Deus, ok? Vamos lá. Então, a segunda acusação de Nero para os cristãos foi a respeito da festa do amor. Ele acusou os cristãos desta festa do amor ser uma festa promíscua, que eles cometiam todo tipo de perversidade, de prostituição, que eles eram promíscuos, fazendo todo tipo de prostituição. Mas não era verdade, era a festa da comunhão, a festa da adoração, de estarem juntos, unidos para a comunhão. Mas ele dizia que os irmãos nessa festa do amor, eles eram promíscuos com toda prostituição possível. E era mentira, porque quem era o promíscuo, quem era o prostituto, quem era o mais vil dos homens na prostituição era ele. Que inclusive, meus queridos, se você não sabe, Nero, ele tinha um problema grave de homossexualismo. Nero, ele era casado com uma mulher, que agora me foge o nome dela. O fato foi que ele a matou com um chute. Ela estava grávida de um filho dele, ele matou o filho dela e ela com um chute. E depois ele ainda casou com um homem e fez este homem se vestir igual a sua mulher que ele matou se vestia, e ele vivia casado com este homem. Então, quem era o promíscuo, quem era o desviado sexual, quem era o promíscuo terrível na área sexual da prostituição, era Nero. E ele acusava os irmãos nesta festa do amor. Terceira acusação. O império ele proibia o ajuntamento para cultos a outros deuses. O império chegou nesse momento, e nesse momento da carta de Timóteo, era proibido, ele não queria que os irmãos fizessem ajuntamento para culto e adorar a outro Deus. Mas os cristãos desobedeciam, por quê? Porque os cristãos se reuniam para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Isso era contra o império, né? Eles desobedeciam o império nesse respeito. Ele acusou os cristãos de serem desobedientes, de serem rebeldes. Por quê? Porque o decreto era que eles não se juntassem para fazer culto e eles faziam. Então eles diziam: olha, a terceira coisa, eles são rebeldes, são infratores, eles não obedecem às ordens. Então, primeiro, eles botaram fogo em Roma porque eles tinham uma pregação de uma destruição por meio de fogo. Eles faziam a festa do amor que ele culpou os irmãos de depravação sexual. Terceiro, eles não são obedientes, eles não obedecem os nossos decretos, eles são infratores e rebeldes, fazem rebelião. E, por último, mais uma acusação. Nero acusou os irmãos de serem canibais. Você acredita nisso?
Acredita nisso, Arthur, Cristiane? Ele acusou os irmãos de serem canibais. Por quê? Ele falou assim para o parlamento ali, né? Os senadores. Ele disse assim: olha, vocês nunca ouviram falar que eles têm uma reunião e que nessa reunião deles, eles comem carne do líder deles e bebem o sangue do líder deles? Eles sempre se reúnem numa reunião oficial deles, que eles comem a carne do líder deles e bebem do sangue do líder deles. Ou seja, os irmãos faziam a Santa Ceia, só que a raposa Ardil Nero foi lá acusando os irmãos que eles eram canibais. Essas acusações promíscuas revoltou os senadores, o Senado, o parlamento. Revoltou aquele povo, dizendo: nossa, esses cristãos são as piores pessoas da face da terra. O que eles fazem? Botaram fogo na nossa Roma, cometem as piores orgias sexuais, são desobedientes mesmo, eles fazem o culto que é proibido, eles são canibais, comendo carne do mestre dele e bebendo sangue do mestre dele. O que aconteceu? A grande perseguição contra a igreja. Aquelas histórias que você sempre ouviu falar e canta do Coliseu, onde os cristãos foram jogados na arena, espetáculo nas arenas, para serem devorados pelos leões, estraçalhados pelos leões. Aquela história que você ouve falar, que os cristãos foram colocados nos postes e eles, pegando fogo nesses postes, eles serviam para iluminar as ruas de Roma como postes de luzes pegando fogo. Mas por que eles penduraram os irmãos em postes cheios de óleo pegando fogo? Porque naquele tempo, meus queridos, a punição era na medida da infração. Por exemplo, se você cortasse o braço de alguém, o teu braço seria cortado. Então, no caso dos cristãos, já que eles foram acusados que eles botaram fogo em Roma, qual é a punição então? Ora, a punição é mediante ao ato cometido. Se eles botaram fogo em Roma, então é por meio do fogo que eles vão morrer. Então, esse ato de colocar os irmãos em postes pelas ruas de Roma pegando fogo era uma demonstração da força dele, mas também era uma demonstração de, botaram fogo em Roma, por isso que eles estão sofrendo com fogo. Então essa raposa ardil de Nero, ele acusou os irmãos desta forma e foi a maior perseguição que o Estado, o Império fez contra os cristãos nesse tempo. Agora, para chegar em Timóteo. Meus irmãos, Timóteo era o pastor da maior igreja em Éfeso. Para quem não sabe, Timóteo era pastor em Éfeso. E Éfeso era a maior igreja daquele tempo. Então, Timóteo era pastor da maior igreja daquele tempo. Irmãos, pensa bem comigo. Se a igreja está sendo perseguida pelo imperador, e se você é o pastor da maior igreja desses que estão sendo perseguidos, deixa eu só colocar uma coisa aqui na tela para mim. Pronto, estou colocando aqui só um texto para mim. Se você é pastor da maior igreja do segmento de cristãos que vocês estão sendo perseguidos, o pastor da maior igreja está na mira, cara. Ou seja, Timóteo estava na mira do povo, da perseguição. Paulo já estava preso. Esta carta que ele escreve a Timóteo, ele já está no contexto de prisão. Paulo sendo acusado do maior líder desses rebeliadores que puseram fogo em Roma. Timóteo sendo o pastor da maior igreja, está na mira da perseguição. O que acontece, irmãos? Facilmente nós vamos ver, principalmente em 2 Timóteo, que Timóteo está sendo abalado.
Eu estou dando todo esse contexto para vocês entenderem que a palavra de Deus é theopneustos. Deixa eu dar o contexto que você vai entender, ok? Então vamos lá. A perseguição do imperador, os cristãos sendo acusados, Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, a maior igreja do tempo, ele está na mira da perseguição. Facilmente a gente vai ver em 2 Timóteo que Timóteo está sucumbindo. Timóteo não está bem. Por quê? Deixa eu ler aqui para vocês. Olha como é que Paulo começa a escrever para Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Olha como é que Paulo diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Certo? Paulo está dentro da cadeia. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aqui. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados vivo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Cara, faço memória nas minhas orações. Meu Deus. Esta palavra que o apóstolo Paulo usa no grego, memória, deixa eu te fazer entender com calma e carinho que você vai achar espetacular aqui. Paulo, em outras traduções, ele vai falar, outras traduções traduz até melhor do que essa que eu estou lendo aqui, porque aqui está, que faço sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações. Outras traduções estão um pouco melhor traduzido, dizendo, por exemplo, sempre oro a Deus fazendo memória de ti. Então, é extraordinária a palavra que Paulo usa aqui para memória. O sentido aqui de memória, pessoal, é memorial, tá? Aguarda isso aí que você vai achar fantástico. Memorial, certo? Nesta palavra memória aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Faço memória de ti nas minhas orações diante de Deus. Essa palavra memória provém da mesma palavra memorial, mas no grego, tá? Memorial. O que é um memorial? Por exemplo, aí na tua igreja tem um memorial? Tem lá um quadro de avisos? Aquilo lá é um memorial. O que esse quadro de avisos serve? Para quando as pessoas passarem por ali, olharem ali os recados, as coisas, as anotações, elas poderem se lembrar. Então, memorial, é te fazer lembrar. Mas não é só isso. Memorial também pode ser, por exemplo, um busto. Se você for lá em Brasília, vai ter um local lá nas esplanadas que você vai ver um memorial JK. Tem um busto do JK. O que aquele busto do JK é? É um memorial. É a palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui em memória. Memória provém lá de memorial no grego, ele está usando. Então, memorial pode ser um busto. Quando eu olho para o busto do JK, ele vai me fazer lembrar. Nossa, este homem construiu Brasília em tantos anos. Este homem foi inovador. Tirou a capital do Rio de Janeiro e trouxe para cá. Ele fez isso, fez aquilo outro. Uau, que extraordinário. Você vai lembrar olhando para um memorial de JK. Ou memorial pode ser qualquer tipo de estátua, pode ser algum tipo de obelisco que vai te fazer lembrar alguma coisa. Isso é memorial. Inclusive, isso é memória. É alguma coisa que te faz lembrar. Por exemplo, o que tem no teu celular que é importante? Memória. O que tem num computador que é importante? Memória. E como é que é a memória do celular, do computador, etc.? Irmãos, são pequenos chips, que nesses chips tem pequenos, vamos colocar assim, tem pequenos quadradinhos que são aonde comporta a memória, ou seja, informações. Irmãos, Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu faço através das minhas orações e sem cessar memória de ti diante de Deus. Irmãos, é extraordinário. O que Paulo está falando é como se fosse assim, Timóteo, eu sempre elevo a Deus nas minhas orações uma memória, um memorial a Deus sobre você.
É tipo assim, nas minhas orações eu coloco um memorial, uma plaquinha diante de Deus lá. Deus, lembra-se de Timóteo, não esquece dele não. Ou, de repente, eu vou colocar como figura agora, tá, pessoal? Só como simbologia e figura. Deus está andando assim, de repente, nas orações de Paulo aparece um memorial diante de Deus. Ah, Paulo está pedindo para eu socorrer Timóteo, lembrar de Timóteo, fortalecer Timóteo. Então, as orações de Paulo era como que se memoriais se erguesse diante de Deus, aparecesse diante de Deus, aparecesse placas, sinais chamativas. Ó Deus, lembra de Timóteo. Ó Deus, fortalece Timóteo. Ó Deus, Timóteo precisa de ti. Extraordinário. Paulo está dizendo que através das orações nós fazemos memoriais diante de Deus. E memorial tem recurso de fazer a pessoa lembrar. Memorial é o recurso de fazer a pessoa se lembrar e não se esquecer. Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou através das minhas orações sempre fazendo um memorial diante de Deus por ti. Em outras palavras, então, para Deus se lembrar de ti, não se esquecer de você. É isso. Memoriais. Paulo, através das orações, está cercando a Deus de memoriais. Lembra a Deus de Timóteo. Se Deus olha para lá, mais um apareceu através das orações de Paulo. Lembra de Timóteo. E para cá, mas lembra de Timóteo. Paulo está cercando Deus, entre aspas, de memória, memoriais a respeito de Timóteo. Fantástico, extraordinário. Mas não para por aqui. Uma coisa séria está acontecendo com Timóteo. Por quê? Aí ele vai para o versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Lembrando-me das tuas lágrimas. Tem teólogos, tem escritores e teólogos que dizem que esta carta, quando Paulo recebe, porque foi enviada uma carta de Timóteo para Paulo, né? E esta carta de resposta para Timóteo. Há teólogos que dizem que Paulo, quando recebe a carta de Timóteo, estava molhada de lágrimas, do tanto que ele estava chorando. Timóteo estava em pranto. Timóteo estava em pranto, chorando. O que está acontecendo? Não paro por aí. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Trazendo à memória, Paulo também agora está criando dispositivos para lembrar de Timóteo, né? Então, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, meu querido. O apóstolo Paulo está falando assim, eu estou tendo, Timóteo, que me lembrar, fazer memória, me lembrar da fé não fingida que havia em ti. Se Paulo está falando que está tendo que lembrar da fé não fingida, Paulo está praticamente dizendo que Timóteo, naquele presente momento, estava vivendo uma fé fingida. E eu vou te mostrar nos textos aqui. Eu vou te mostrar mais aqui a comprovação disso. Calma, que você vai ver aqui nos textos. Apóstolo Paulo está praticamente dizendo que ele está com uma fé fingida, porque ele está tendo que lembrar, estou tendo que acessar as memórias antigas, que você tinha uma fé não fingida. É porque no presente momento que Timóteo estava passando, ele estava com fé fingida, irmãos. Timóteo. Tanto é que Paulo fala assim, a qual primeiro habitou primeiro na tua avó e em tua mãe, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, a fé que eu faço memória, é aquela lá que primeiro tinha na tua avó e na tua mãe. Tá? É praticamente dizer que não é essa fé que você está tendo aí agora, não. Por quê, irmãos? Por quê? Tem mais prova? Tem, está no texto. Vamos ler? Aí ele fala assim, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Aqui nessa tradução que eu estou lendo é desperte, mas em outras traduções é aviva o dom que há em ti. Aviva o dom que há em ti. Ou até em outras traduções já está até como reaviva, né?
reaviva o dom que há em ti. E seria mais certo a palavra reavivar, tá? Reavivar. Tem traduções que já está assim, reavivar. Por quê? Porque a palavra lá no grego que o apóstolo Paulo está usando aqui nesta palavra, é despertar, umas está como avivar e outras muito mais certo reavivar, porque Paulo está usando uma palavra que é como se fosse um carvão que está apagando, 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 e Paulo está recomendando ele pegar um mexedor de brasa para retornar, ou, aliás, para mexer e retornar a pegar fogo. Então, a palavra que Paulo usa aqui no avivar em algumas traduções, as mais certas é reavivar. Você pode olhar a tua Bíblia e dar uma olhada, inclusive, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Como é que está escrito? Algumas colocaram avivar, outras, como eu estou lendo aqui, despertes, mas algumas já acertaram perfeitamente colocando reavive o dom que há em ti. Porque a palavra no grego que Paulo está falando é como se fosse que Timóteo está sendo recomendado a pegar um mexedor de brasa para mexer, para que a brasa possa tornar a acender. Paulo está dizendo que Timóteo está precisando reavivar. O que é reavivar? É tornar a viver, irmão. Se Paulo está falando reaviva, é porque Timóteo estava apagado, apagando. E a palavra reavivar é porque está morto. Reaviva é porque está sem vida. O que você pensa de uma pessoa que precisa ser reavivada? Ou seja, a pessoa está precisando voltar a viver. No caso aqui, combinando com o versículo de cima, o apóstolo Paulo está despertando Timóteo, ou está conclamando Timóteo a reavivar o dom, ou seja, Timóteo torna a dar vida a este dom. Provavelmente é a fé que ele está vivendo, uma fé fingida. Meu Deus do céu. Paulo está chamando Timóteo a reaviva o dom que há em ti. Né? Sandra Saraiva, acho que é a pastora Sandra Saraiva de Uberlândia. Deus abençoe, colocou que reavivar é a palavra certa. A Cristiane colocou aqui despertes, como está na minha, né, despertar, mas a palavra perfeita, que já tem algumas traduções, é reavivar. É tornar a ter vida. Provavelmente é reavive o dom que há em ti, é aquela fé que havia na tua avó e na tua mãe. Aquela fé, não é essa que você está vivendo, não. Uma fé que não é fingida. Tem mais prova? Tem mais prova que o negócio não está fácil para Timóteo. Versículo 7. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, acompanha comigo o versículo 7. Porque ele diz assim, ó. Porque Deus não nos deu espírito de temor ou espírito de medo. Ou em algumas traduções, espírito de covardia. Tudo isso aí é medo. Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Irmão, o apóstolo Paulo nesse versículo está dizendo, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, espírito de temor ou de covardia. Paulo está dizendo, ou seja, praticamente aqui Paulo está dizendo que Timóteo está com medo, com covardia ou temor. Por quê, irmãos? Porque ele está sendo perseguido na maior perseguição de todos os tempos. Porque ele é o pastor da maior igreja, Éfeso. E a perseguição está com a flecha e com as armas apontadas para ele. Ele ia ser preso, ia ser torturado, não ia ser fácil. Nesta carta, nitidamente, Paulo está mostrando que Timóteo está sucumbindo. E ele está dizendo, olha, Deus não nos deu espírito de medo, de temor, de covardia. Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está falando que Timóteo estava num estado de espírito de medo. E o medo, meus queridos, te paralisa. O medo te põe em pânico. O medo te faz pensar errado. E o medo te faz agir errado. O medo te paralisa a um ponto de você não ter coragem de fazer as coisas. É certeza que aqui Timóteo está com medo da perseguição, com medo de sofrer,
com medo do que poderia acontecer com a vida dele. E Paulo está dizendo, Deus não nos deu um espírito de temor, de medo ou de covardia, como está na tua tradução. A melhor tradução aqui é medo. Tá? A palavra que Paulo usa lá no grego é medo. Meu querido, espírito de medo. Agora eu vou dar uma palavra pastoral para vocês que estão me ouvindo. Agora que vai uma palavra pastoral. Quem sabe você está vivendo um espírito de medo. Quem sabe uma notícia veio, quem sabe um acontecimento está diante de ti, quem sabe algo aconteceu e o espírito de medo tomou conta de você, que te enrijeceu, que te paralisou. Você fala, eu não vou, nem vou tentar, não vou fazer, não vou encarar, eu tô com medo, vai que não dá certo, vai que não acontece. Eu vou dar uma palavra pastoral para você que está me ouvindo agora. Talvez venha uma notícia ou um acontecimento que te paralisou de medo. O espírito de medo está te paralisando. O espírito de covardia tomou conta de você. O espírito de temor tomou conta de você, que te paralisou. E outra coisa, e te faz pensar o ilógico, irracionalmente. Faz você perder a calma interior. Faz você perder a paz emocional. Faz você se desequilibrar mentalmente e emocionalmente. E Paulo está dizendo, Deus não nos deu um espírito de medo. Ao contrário, ele vai mostrar que Deus nos deu um espírito que tem 3 qualidades. 3, e eu vou falar já já. Mas deixa eu te dizer, repreenda esse espírito de medo. Elias, ele venceu quase 900 homens. Porque era 450 profetas de Baal e também os profetas de Azera era mais ou menos os 450 também. Elias deve ter vencido 900 homens naquele desafio de o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Elias enfrentou 900 homens mais ou menos num desafio de correr risco de vida. Mas na ameaça de uma mulher, Jezabel, ele correu de pânico, de medo, que queria morrer. Ele queria morrer. O cara ficou tão estafado, tão cansado e estafado, que um anjo precisou tocar nele, despertar ele e chamar ele 2 vezes. Irmão, se um anjo aparecesse me chamando, eu acho que quando ele abrisse a boca para falar, eu já estava despertando. O caso de Elias estava tão sério que o anjo precisou chamar ele 2 vezes para ele comer aquela comida que reforçou ele para andar mais 40 dias e 40 noites. E ainda foi se esconder numa caverna. E lá na caverna ele falou, ai Deus, estou sofrendo. Ai Deus, só eu sobrei. Ai Deus, só eu sou perseguido porque eu sou zeloso. Autocomiseração e medo. Para resumir, quando Deus começa a tratar ele e curar ele, uma das coisas que Deus fala para Elias é, retrocede o teu caminho. Volta ao teu caminho. Volta para trás de onde você correu. Volta para trás de onde você correu de medo, de pânico, de temor. Volta para trás. E vai enfrentar. É praticamente dizer, vai enfrentar o teu medo. Volta para trás de onde você correu de medo e vai enfrentar Jezabel, porque eu sou contigo. E Deus mostrou que era com ele, sabe como? Deus manda terremoto e o terremoto não faz nada com Elias, é para ficar corajoso. Deus faz o monte pegar fogo e o fogo não pega em Elias, é para ficar corajoso. Deus manda um vento que começa a quebrar tudo que é pedra em volta dele, mas as pedras não acertam ele, é para ficar corajoso, rapaz. Deus mostrou, eu tô contigo, rapaz. Terremoto não faz nada com você. Vento não faz nada com você. O fogo não te toca. O vento não te leva. Você vai ter medo de uma mulher? Volta, retrocede o caminho, vai encarar Jezabel. É isso quando Deus diz, retrocede o caminho, volta para trás. Vai encarar o teu medo. Então aqui é uma palavra pastoral para você. Repreende o espírito de temor, de medo que te enrijece, que te paralisa. Enfrenta. Deus é contigo. E Timóteo está assim. Aí Paulo fala assim, ó, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito, porque é o contrário, né?
Se Deus não deu um espírito de medo, então Deus deu um espírito de, primeiro, fortaleza. Fortaleza aqui, o texto que eu estou lendo, pessoal, não é boa tradução. Abra a tua Bíblia aí, tomara que na tua Bíblia esteja escrito poder, poder. Aqui está fortaleza, mas é poder. De amor, certo, e moderação, certo. Deus não deu um espírito de medo, de temor, então Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação. Por que poder é a melhor tradução? Porque lá no Novo Testamento, no grego original, Paulo usa a palavra dunamis. Dunamis. Por isso que fortaleza aqui não cai bem. Poder, sim, porque dunamis é poder. Tem uma coisa no nosso português, uma palavra no português, que é dinamite. Dinamite. Dinamite vem da palavra grega dunamis. Dunamis é poder, é algo explosivo. Ou seja, Deus não deu um espírito de medo que te enrijece, que te paralisa. Não, Deus deu um espírito de poder. O que você faz com dinamite? Dinamite você coloca numa parede, se ela estiver na frente, explode. Pronto, abriu o caminho. Dinamite você coloca nas montanhas e abre túneis e caminhos. Pronto, sai da frente. Dinamite você coloca diante de barreiras para explodir, estourar e você passar. Deus te deu um espírito de poder. Deus deu um espírito de poder para você superar desafios, obstáculos, muralhas, muros, barreiras, dificuldades. Deus te deu um espírito de poder. Segundo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de amor. Amor está perfeito, porque lá no original grego, Paulo usa a palavra ágape. Ágape. Ágape é um amor que está acima dos nossos sentimentos e emoções carnais. É um amor que vai muito além da razão humana. É só olhar para Jesus Cristo que nos amou. O amor dele foi um amor além da razão humana, porque você deixa um céu de glória e vem para esse esgoto da humanidade entre pescadores que vai cuspir nele, que vai rejeitar ele, que vai dizer crucifica-o, que são pecadores, que são horríveis, que são desprezíveis. Isso é amor que vai além do entendimento. E este amor o leva até a morte e morte de cruz, porque a palavra de Deus diz que Jesus obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Isso é amor. Porque a gente fica assim fazendo sinaizinhos de coração para Deus, cantando eu te amo e cantando, mas a gente não vive na prática o amor. Porque Jesus diz que quem me ama, ama o Pai, obedece às minhas palavras. Amar a Deus é obedecê-lo. Não é sentimento, é obediência, amor. Por quê? Porque Jesus obedeceu indo até a morte e morte de cruz. Assim ele amou o Pai. Então, Paulo, quando diz assim, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de temor, mas de amor. Ele está falando, o próprio apóstolo Paulo está vivendo este amor. Está dentro da cadeia. Paulo está sendo acusado como principal dos rebeliadores, o líder principal dos rebeliadores. Paulo está dentro da cadeia já sentenciado que vai perder a cabeça. Mas a perseguição não destrutura Paulo. A morte não destrutura Paulo. Ao contrário, a gente sabe que ele escreveu assim: o viver para mim é Cristo, mas morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Paulo vivia um amor que perseguição não podia abalar, que morte não podia abalá-lo. Irmãos, se Timóteo estivesse vivendo esse amor, não tem perseguição que vai convencer Timóteo ao desespero, a abandonar o evangelho, porque eu vou falar já o versículo 8, viu? O versículo 8 é bombástico. Então, quando a gente vive esse amor, não tem perseguição, luta, problema que nos vai tirar de Deus e de Cristo. Eu fico surpreso, eu desviei porque eu ouvi uma palavra errada do pastor para mim. Eu desviei porque não tive oportunidade. Eu deixei a Deus porque falaram mal de mim.
Eu deixei a Deus por causa da luta e da perseguição. Você não está vivendo esse amor, esse espírito que dá esse amor, esse espírito que dá poder para vencer, e esse espírito que nos constrange a um amor que a gente vai falar assim: ah, estou passando por luta brava, mas para onde eu irei? Como é que eu vou deixar ele? Eu não consigo, não dá, não posso. Nem se eu quiser, não tem como. Ah, eu estou passando por luta. As pessoas estão falando mal de mim. Mas como é que eu deixo ele? Como é que eu largo ele? Não dá. Eu amo ele. Eu quero ele. Eu não vivo sem ele. Para onde eu vou sem ele? Ah, eu estou sendo ameaçado de morte e eu vou morrer aqui nessa cadeia. Mas o que, que eu faço? Para onde eu vou? Não tem como eu largar ele, não dá nem para eu pensar em largar ele, porque você está vivendo esse espírito que traz esse amor. Não vai ter luta, perseguição, cara feia, que vai te tirar dos pés dele. E por último, Paulo fala assim: Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de moderação. Essa palavra moderação aqui é controle, controle mental, controle emocional, moderação, controle. Timóteo, não desespera, não precisa desesperar, não precisa ficar doido, não precisa ficar destruído as suas emoções, o seu intelecto. Você não perde a razão, não fica em loucura. Não, esse espírito te traz moderação diante de luta, diante da perseguição, diante do problema, diante das intempéries e dificuldades. Esse espírito traz moderação, controle. Você não vai perder a paz emocional, você não vai perder a paz intelectual, você não vai perder controle. Calma, Timóteo. Por quê? O versículo 8 bombar. Olha o versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. A palavra portanto, irmãos, é uma conjunção, é uma conjunção de finalizar. E aqui o apóstolo Paulo está afirmando que Timóteo está envergonhando, se envergonhando. Ele fala assim, ó, portanto, não te envergonhes. É uma afirmação negativa. É uma afirmação negativa do que está acontecendo com ele. Paulo está dizendo, você está se envergonhando. Quando ele usa a palavra portanto, resumindo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Olha que ponto está Timóteo. Paulo está confirmando, Paulo está dizendo, Paulo está afirmando: Timóteo, você está se envergonhando do testemunho de Jesus Cristo e de mim. Porque ele resume assim, portanto, para terminar, para eu concluir, não te envergonhes, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor nem de mim. O envergonhar aqui, meu querido, é esse conjunto de não ter medo, é esse conjunto de não querer se desesperar a ponto de querer fugir. Ou até dizer assim, não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com Paulo, não tem nada a ver com o Evangelho. Em nome de escapar da perseguição, em nome de escapar com sua vida. Paulo está dizendo, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ainda Paulo está chamando, está convocando. Vem participar das aflições. Vem participar das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, esse é mais um contexto geral que eu estou tendo que explicar para vocês, para agora a gente entender que a palavra de Deus é telpneustos. Ok? Ok, Arthur? Ok, Sandra? Ok, Cristiane? Ok, meus queridos irmãos Juliana Ferreira? Ok aí a todos que estão assistindo? Eu tive que dar toda essa explicação para vocês verem textualmente a prova que Timóteo está sucumbindo.
Não é à toa que Paulo escreve 2 cartas para uma pessoa. Tive que dar o contexto para vocês da grande perseguição que está ocorrendo para se tornar mais lógico o texto que está aqui diante dos nossos olhos. Para agora eu te fazer entender por que Paulo falou para Timóteo que a palavra de Deus é telpneustos. Vamos lá? Agora você vai abrir a tua palavra comigo, a tua Bíblia comigo, em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 16. 2 Timóteo 3, 16. Ok? Toda a escritura é divinamente inspirada. Como eu disse no começo da aula, eu sou da linha que entende que deveria estar assim, ó. Toda a escritura é divinamente soprada. Porque tel é Deus, pneustos é sopro. Tá? Então eu prefiro a tradução telpneustos e eu vou te explicar o porquê. Tá? Vou te explicar o porquê. É telpneustos, Timóteo. É telpneustos. Ai, meu Deus do céu. Agora você vai ver como é que é lindo isso aqui, Jailton. Agora você vai ver como é que é lindo isso aqui, Raquel Nery, Cristiane, Paulo Eloy, Sandra, Arthur e todos os outros. Você vai ver como é que é lindo isso aqui. Timóteo, a palavra de Deus é telpneustos. Lembra que Timóteo está precisando viver? Reviver? Lembra que Timóteo está precisando reviver o dom? Está vendo aqui que Timóteo está com temor, com medo, e Timóteo até possivelmente aqui, como a gente viu, está se envergonhando do testemunho de Jesus Cristo e de Paulo, com medo da perseguição. Está vendo? Escute agora. O remédio é, Timóteo, a palavra de Deus é telpneustos. A palavra de Deus é sopro de Deus. Toda a escritura é sopro de Deus. Sopro de Deus, Paulo? Aonde é na Bíblia que eu lembro de sopro de Deus? Aonde é? Deixa eu só abrir um texto aqui. Só um momentinho, por favor, tá bom? Enquanto vocês podem escrever aqui. Só um momento. Só um momentinho, por favor, que eu vou pegar o texto aqui e vou falar para vocês. Vamos lá. Gênesis. Opa, só um momentinho. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu faço questão que vocês abram. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jailton, a brasa do carvão para queimar mais é melhor é preciso soprar. Ô Jailton, legal, hein? Gostei, Jailton. Gostei. E é real, faz link com o texto, Jailton. Porque se Timóteo está com uma brasa apagando, a recomendação é tornar a acender, a palavra de Deus é... Gostei, Jailton. Parabéns. Obrigado. Gênesis capítulo 2, versículo 7, irmãos. Aonde nós vemos o telpneustos, o sopro de Deus? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aleluia. Quando a Bíblia nos fala de sopro de Deus, no primeiro versículo aqui que fala do sopro de Deus, o homem vem à vida, o homem tem vida. Quando Deus sopra no homem, esse homem vai ter vida. Deus soprou em Adão e Adão teve vida. Telpneustos, Deus soprou. Deus soprou em Adão e Adão teve vida. Qual é o problema de Timóteo? Reaviva, Timóteo. E como é que você pode se reavivar? A palavra de Deus é telpneustos. Quer se avivar? Quer se reavivar? Quer se fortalecer? É palavra de Deus, rapaz. Leia a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, lembre da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é telpneustos. Eu duvido que alguém aqui que estava fraco não está se animando agora. Eu duvido que alguém aqui que estava meio morto não está revivendo agora. Por quê?
porque a palavra de Deus é teopneustos, é sopro de vida. Eu duvido que se você estava moado aí, entristecido, se alguma coisa não está acontecendo agora dentro de você. Eu duvido se você estava desanimado, se agora um fogo não está ardendo dentro de você. Por quê? Porque a palavra de Deus é teopneustos, é sopro que dá vida. Aonde mais, pastor? Aonde mais? Só um momentinho aqui. Só um momento. Deixa eu te falar de outro sopro aqui agora. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Eu vou esperar você abrir a tua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, tá? Olha lá o que está escrito. O cenário, qual que era o cenário? O cenário é, Jesus morreu, os discípulos, com medo da perseguição, se enfiaram dentro de uma casa, e dentro desta casa, o Senhor Jesus Cristo aparece entre eles, com as portas fechadas, a janela fechada, tudo fechado. O Senhor Jesus Cristo apareceu entre eles, e primeiro, e Jesus lhe disse, a paz seja convosco. Eles estavam com medo? Jesus disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele está com medo de perseguição, Jesus. Jesus, eles estão com medo de perseguição. O Senhor está enviando eles para que estão fiados dentro de uma casa, trancado, com medo de perseguição, porque o Senhor morreu. Jesus, eles estão com medo? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou e envio a vós, homens que estão com medo, trancados dentro de casa, como é que eles vão ser enviados? Só que Jesus fez uma terceira coisa. E tendo dito isso, dito isso, rapaz, como é que aquele povo trancado dentro de uma casa com medo ia ter paz? Só se... Rapaz, como é que aquele povo que está trancado dentro de uma casa com medo de morrer da perseguição vai ser enviado? Só se... Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 A palavra de Deus transforma a realidade do nosso viver. O sopro de Cristo aqui